Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 15. Nos diz a palavra de Deus. Mateus 6, versos 5 a 15. E, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Quantos dizem amém por esta palavra? Meus irmãos, estamos meditando sobre o cristão relevante no mundo. E no último culto que estivemos comentando, falamos sobre o casamento. Foi muito bom. Nós nos lembramos que o casamento ensinado por Jesus, ele é monogâmico, indissolúvel e inseparável. Foi muito bom o que Jesus nos ensinou sobre isto e hemos visto a beleza, a satisfação que é a vida de casado. Mas hoje nós queremos dar continuidade ao que Jesus continuou ensinando sobre a relevância do cristão na vida neste mundo, um mundo tão corrompido e tão arruinado pela imundícia, mas o cristão segue com sua vida relevante. E hoje quero comentar sobre um assunto bem conhecido, dando continuidade do que Jesus ensinou, sobre a oração. Eu li 2 textos. No texto, ou seja, que li, fala sobre a oração e o perdão, mas eu quero apenas me deter, hoje meditando com meus irmãos, sobre a oração. E certamente para muitos será apenas uma lembrança deste precioso assunto, mas talvez para outros possa ser
uma recordação que vai trazer edificação. No título da nossa meditação é a prática relevante do cristão na oração, ensinada por Jesus. A oração é uma prática comum na vida dos servos de Deus e é a prática mais antiga da humanidade, a oração. A oração, ela é um diálogo do Criador com a sua criatura. E eu quero, abrindo a nossa meditação hoje, dizendo que está registrado na palavra de Deus que Deus é quem está interessado nesse diálogo com a sua criatura, pois a sua palavra é quem diz. Veja aí Gênesis capítulo 1 e o versículo 28. Aqui está o interesse do Criador, a priori, dele para conversar com a sua criatura, a criatura, quero dizer, a mais sublime, a criatura mais importante na sua compostura para o Senhor, para o Criador. Diz a palavra: e Deus os abençoou, e Deus disse-lhe. O que foi que Deus disse? Aqui está o registro do primeiro diálogo do Criador com o homem, com a criatura. Então, a oração é um diálogo com Deus, e quem primeiro está interessado nesse diálogo é Ele. Por isso que a oração é tão preciosa. E desde todo o Antigo Testamento, a Bíblia registra sobre a oração individual que o homem teve com Deus e Deus com o homem. Vamos ver alguns casos. Gênesis capítulo 20, versículo 17. Eu quero ler rápido porque tem vários casos aqui para a gente ver. 20 e 17 de Gênesis, diz assim: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas vacas, de maneira que tiveram filhos. Então aqui está um relato. Vamos para capítulo 25 e o versículo 21 de Gênesis. Eu vou falando um pouquinho rápido para que ganhemos tempo. Gênesis 25 e 21, outro caso. Diz a palavra: Isaque orou Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era, e o Senhor, e Rebeca. Vamos ler outra vez. Isaque porquanto era estéril, e o Senhor, e Rebeca. Aqui já tem um caso de um homem orando e Deus respondendo. Glória a Deus. Vamos ver outro. Êxodo capítulo 10, versículo 18. Êxodo
capítulo 10, versículo 18. Êxodo 10 e 18. Vamos ler juntos? Pode ser? A galeria está me acompanhando? Está tudo bem aí? Aleluia. Êxodo 10 e 18. E saiu da presença de Faraó e... Aleluia. Vamos ver outro caso. Números capítulo 11, versículo 2. Números capítulo 11, versículo 2. É bom a gente folhear a Bíblia. Estamos estudando a Bíblia. Números capítulo 11, versículo 2. Então o povo e Moisés e o fogo, aleluia. Resposta também de oração. Vamos ver outro caso. 1 Samuel capítulo 1, verso 10, ou versículo 10. 1 Samuel 1 e 10. Esse versículo as irmãs do círculo de oração conhecem muito bem. 1 Samuel 1 e 10. Diz a palavra: ela, pois, com amargura de alma, agora veja o versículo 26. Primeiro Samuel 1 e 26, como diz... 27. Leia de novo 27. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Então aqui está outro caso de oração respondida. Vá para o capítulo 8 de 1 Samuel e o versículo 6. Primeiro Samuel 8 e 6. Nos diz a palavra. Encontraram? Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Vamos agora para 2 Reis 6 e 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17. Diz a palavra: e orou Eliseu e disse... O que foi que ele disse? A gente não tem tempo de comentar cada versículo por causa da hora, mas deixe apenas ver esse daqui. O rapaz estava vendo o exército que estava rodeando Samaria para pegar Eliseu. Aí Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos dele. E o que foi que o Senhor fez?
o Senhor abriu. Mais uma oração feita aqui. E se eu fosse continuar, passávamos a noite vendo até chegar Apocalipse. A oração é um diálogo individual que cada cristão tem com Deus, e ele está sempre interessado a responder. Nas páginas do Novo Testamento, a oração é uma atitude de fé dos filhos de Deus. É interessante que é costumeiro entre nós sempre dizer assim: vou orar, eu vou orar. Toda vez que você diz assim por alguma coisa, você diz isso com fé ou diz por um costume que sai da sua boca espontaneamente? Como é? Se disséssemos com fé, o resultado seria outro. Às vezes a gente diz, ou está com um problema, seja ele de que ordem for, financeiro, de saúde, ou um conflito entre família, ou entre qualquer coisa que apareça, sempre dizemos assim: eu vou orar. E muitas vezes, faça uma prova, quando você diz assim: eu vou orar, ou às vezes até assim: eu estou orando, e às vezes nem está. Nem está. Aí manda uma mensagem: eu estou orando. É verdade? Aí o Espírito Santo está dizendo lá: é verdade que o que você está, essa mensagem que você mandou? Vamos nos desnudar diante de Deus? Mas se atentássemos para o valor da oração que Jesus ensinou, teria uma resposta maior à nossa oração, porque o Deus a quem oramos, Ele está interessado em responder, porque toda oração é feita unicamente a Deus. Existem muitas divindades que se postula como Deus, às vezes até maiormente nos países orientais. Existem muitas, mas as orações, elas são feitas verdadeiramente, unicamente a Deus. Não é feito a outro ser, nem a outra coisa qualquer. É feito a Deus. E os filhos de Deus, eles oram porque tem dentro dele essa coisa preciosa chamada fé. Veja o que Jesus disse em João 1:12. João 1:12. Evangelho de João, ou Evangelho que João escreveu, 1:12. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem, aos que creem no seu nome. Então, os filhos de Deus, eles têm esse hábito de orar, porque orar é uma atitude de fé, e só vale o que Jesus ensinou, só vale orar com fé. Porque se não houver, o que é a fé? É crer que Jesus vai fazer. Cuidado, não podemos misturar as coisas. Crer que Jesus vai fazer deve ser a nossa atitude que Jesus ensinou. Agora, se vai ser agora, não é com você, não é comigo, é com Ele. Agora, a oração feita a Ele com fé, mesmo que Ele não resolva, você sai abastecido desta oração. Bendito é o nome do Senhor.
Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Ele ensinou e ele orou também. Nós lemos que ele dá todo o detalhe. Ele diz assim, no versículo 5, ele diz assim: e quando orares, que ele está ensinando o sistema detalhado, didático da oração. Jesus está ensinando. Quando orarem, por que Jesus ensina a oração assim, abrindo neste versículo? Porque os fariseus, eles tinham uma interpretação da oração que acionava o ego, o orgulho. E a oração, ela não tem essa finalidade, segundo Jesus ensinou. A oração é uma atitude de dependência. Então, Jesus diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas que pobreza! Que pobreza! Eles iam para a rua e faziam aquelas orações mecânicas, e às vezes até citava textos da lei, para quem passasse dizia assim: eita, olha, esse homem é orador, esse daí é orador mesmo. Aí Jesus chama eles de hipócrita e diz: não façam como eles. Eles fazem isso e já receberam o seu galardão, ou receberam a sua resposta. Mas Jesus ensina que a oração é uma atitude secreta. É a atitude que é secreta. Eu não vou falar sobre os detalhes da oração, porque não tem tempo, talvez numa outra oportunidade. Mas Jesus fala da atitude secreta, ou seja, cada servo de Deus leva a sua petição a Ele. Aí Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. É claro que Jesus não estava ensinando que a oração deve ser feita unicamente lá dentro do quarto. Não, não é isso. Jesus está ensinando que a oração é uma atitude interior e particular de cada um, mesmo que seja coletiva. É por isso que quando a gente vai orar, o nosso pastor sempre fala, naquela oração que a gente vai orar, pelos dízimos e as ofertas, nem todo mundo ora, não é? É assim ou não? Vamos ser sinceros? Tem uns que oram e tem outros que ficam como? Está perdendo o momento de entrar em comunhão com Ele. Aí Jesus disse que entra no teu quarto, fecha a tua porta. Isso aqui é uma atitude individual, ou seja, todos têm ou devem orar. O nosso Deus é tão grande que Ele tem todo o interesse de ouvir cada um. Individual. Só Deus. Vamos falar desse universo aqui. Esse universo aqui que tem mais ou menos o quê? Umas 300 ou 400 pessoas? Ou mais um pouco? Cada um tem um tipo de oração diferente, não é? Mesmo que a gente chame para orar pelas ofertas, cada um diz uma coisa diferente. Pois Deus, Ele escuta cada um individual, detalhadamente. Aí me deixe lhe dizer, quando você não ora, você não conversou com Ele.
Você se distraiu. Olha a palavra para da próxima vez a gente orar. Foi Jesus quem ensinou. E às vezes o nosso pastor diz assim: meus irmãos, essa oração é congregacional, todos devem orar. É porque Jesus ensinou isso. Ele deu o maior exemplo. O seu ministério terreno não foi apenas de ensinar a orar, mas foi também de orar frequentemente. Você sabia que Jesus fez matutino? Sabia? Pois ele fez. Você sabia que Jesus foi para a vigília? Sabia? Pois ele foi. Vamos ver o matutino de Jesus. Marcos capítulo 1 e o versículo 35. Jesus no matutino. Café com Jesus não, é o matutino, viu? Esse negócio de café com Cristo, isso aí não existe não. Isso é nomenclatura que não... Mas a igreja já está com 105 anos e é matutino. Aqui não tem ninguém antigo, mas mais ou menos... Lembra de matutino, irmão? Lembra, irmão Bernardo, de matutino? Matutino. Olha o matutino de Jesus aqui. Marcos capítulo 1, versículo 35. Como diz? Eu não entendi nada. O coral está desentuado hoje, não está? Vamos chamar a maestra aí para ajudar a gente. Vamos de novo. Marcos 1:35. E... melhorou, mas está ainda. O soprano está na frente, o tenor está atrás. Vamos botar tudo junto agora? 1, 2, 3. Possivelmente os estudiosos dizem, estão de acordo que aqui era 4 da manhã, no altar. No altar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tá não, tá não. Olha o seu celular, amanhã de manhã, de 4 da manhã. No altar. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele dá não só o ensino, mas ele faz. Então, quando nós descemos pela madrugada, estamos fazendo o que Jesus não só ensinou, mas fez também. Ah, mas não dá não, pastor, estou muito cansado. Jesus também estava cansado, mas separava tempo para orar. Ele separava um tempo para orar. Ele fez matutino. E ele também fez vigília. Veja aí, Lucas capítulo 5 e o versículo 16. Isso aqui é Jesus fazendo, não só ensinando. Lucas capítulo 5 e o versículo 16. Diz assim: porém ele retirava-se para o deserto e ali ele ensinou que nós devíamos orar. E meus irmãos, apesar de ser um assunto muito conhecido, eu quero dizer aos meus companheiros
que ajudamos juntos o nosso pastor, temos que levar o povo a orar. Vou repetir. Temos que levar o povo a orar. E o povo diz amém. Vou repetir, e o povo diz amém. Temos que levar o povo a orar. Por que Jesus deu tanta ênfase à oração? Jesus orou, como nós já vimos aqui, e ele tirava tempo para orar. Uma das mentiras do diabo, muito forte, é que a gente não tem tempo para orar. E às vezes, até, se olhar direitinho, até que se justifica. Mas é pela oração que as forças do demônio, contra as forças infernais, contra a mim, contra você, contra a sua família, contra a igreja, contra o seu trabalho, contra a sua mente, contra os seus estudos, é pela oração que essas forças são atadas. E ele sabe que se você não ora, a atadura está livre, aí ele atua. Mas Jesus ensinou e foi orar. Ora, eu pergunto à igreja, Jesus precisava orar? Sim ou não? A galeria, sim ou não? Não, Jesus não precisava orar. Orar para quê? Jesus precisava de orar para quê? Eu tenho razão porque eu preciso de orar. O Senhor também, mas Jesus, para quê? Se Ele é dono de tudo, pode tudo, ninguém é maior do que Ele, Ele faz tudo, faz o que quer, como quer, aonde quer. Ninguém pode com Ele, ninguém ataca Ele, ninguém derruba Ele, ninguém destrói Ele. Não precisava orar. Mas Ele olhou para nós e deixou o exemplo sobre a oração. Ele orou antes de escolher os discípulos. Meu Deus! Jesus precisava orar para escolher os discípulos? Ele chegou num lugar, aí disse assim para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Aí os homens começaram, né? Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Quem é que pode? Aí ele disse assim: que arrazoais em vosso coração? Ele estava vendo o coração. Então ele não precisava orar. Mas ele orou para escolher os discípulos. Veja aí, São Lucas capítulo 3. Aliás, capítulo 6, versículos 12 e 13. Aliás, vamos ler até o 16. Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Diz assim: e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou. Outro caso de vigília de Jesus aqui. Versículo 13. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de Simão, ao qual também chamou, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Mateus e Tiago, filho de Alfeu, e Judas, filho de Judas, e filho de Tiago,
e Judas Iscariotes o que o traiu. Olha aqui, queridos obreiros da casa do Senhor, queridas dirigentes de círculo de oração, que lá precisa de uma vice, de uma secretária, de uma vice, o conjunto, o coral que precisa de um maestro, de um regente, nós que escolhemos os homens para trabalhar no ministério. Segundo Jesus, quando escolhemos sem orar, corremos o risco. A gente vê o que está de fora, não é? Eu vou dar uma pausa aqui para contar uma coisa, uma experiência que passei no campo missionário. Existia uma pessoa e eu estava pensando apresentar ele ao diaconato na vez que o pastor ia visitar a gente lá na missão. E o homem era um vai e vem. Eu digo, esse daí vai dar mesmo, isso aí vai ganhar para todo mundo. E eu estava prontinho para levar o nome dele. Aí uma noite eu disse assim, ô Jesus, me mostra esse homem, que eu não estou vendo ele. Para mim ele é 10, trabalha muito, qualquer coisa está perto, faz tudo na carreira, faz bem feito. Aí um dia, a gente marcou a festa de inauguração, e passou que não dava para inaugurar naquele tempo. Aí, eu falei que ia ser adiada a festa. Sabe o que ele fez? Na hora que mais eu precisava dele, ele pegou a família e foi passear, passou 15 dias fora. Não me disse nada. Aí eu disse, cadê irmão fulano? Aí os irmãos disseram, o senhor não sabe não, é? Eu digo, não, a gente precisa tanto dele aqui, ele vinha tão dinâmico. Foi embora e disse assim, já que não fez a inauguração, então vamos embora, ele que se vire só. Aí eu disse assim, obrigado Jesus, tu me mostraste. Talvez isso fosse assunto para falar na reunião do ministério, né? Mas eu estou falando sobre a oração. O que Jesus ensinou? Ele vai e passa a noite orando, para me dar o ensino de que eu não devo fazer nada sem orar. E aí se expande para tudo, porque às vezes nós temos, alguns de nós sabe de tudo, não é? A gente calcula e vê tudinho direitinho, e está tudo certo, a gente é inteligente, e faz, não, isso aqui vai dar certo, vai ser assim. E não consultou a Deus em nada na oração. Jesus ensinou que deve consultar antes. Que coisa maravilhosa! Para que ele escolhesse os homens, ele passou a noite orando. Ora, pelo que diz a palavra de Deus e quem é o nosso Salvador, ele já sabia de todos os homens que daria para trabalhar com ele, até de Judas. Eu escutei uma vez alguém dizer que Jesus escolheu Judas porque não sabia. Que coisa! Isso é uma cabeça oca. Jesus sabe de tudo. Diga comigo, Jesus sabe de tudo. Agora você não entende a misericórdia dele. Ele quis dar a chance a Judas. E foi com Judas até o final. Primeiro deu lá um pãozinho molhado na hora da ceia. E a tradição diz que
o líder, quando dava o pão molhado, é que estava dizendo aos demais que estava honrando aquela pessoa. Quando ele beijou Jesus, Jesus disse assim: amigo, com um beijo traís o filho do homem. Era para ali ele ter se rendido, foi a oportunidade que Deus deu, que Jesus deu, mas não que Jesus não sabia. Ele sabe tudo. Não esqueça disso nunca não, viu? Que às vezes é medonho para a gente esquecer, né? A gente faz as coisas pensando que ele não está vendo. A gente pensa pensando que ele não está vendo. A gente maquina lá dentro. Ele está vendo, viu? Ele está vendo. Oxalá, quando chegar esse momento, o Espírito Santo diga para você: acorda, o Senhor está vendo. Que você vai dar freio naquilo que vai dizer, naquilo que vai fazer, para onde vai, como vai. Você vai dar freio, porque Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele orou numa situação que nem precisava orar. Pelo que eu creio na palavra, ele chega na porta do túmulo de Lázaro e faz uma oração. E precisava orar? Veja aí, João capítulo 11, versículos 41 e 42. Evangelho de Jesus conforme João 11, 41 e 42. Glória a Deus. João 11, 41 diz assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aleluia. Terminou a oração? Terminou. Veja o 43. E clamou. Pronto. Ele não precisava orar. Era só chegar na porta do túmulo e dizer: Lázaro, vem. Lázaro viria, mas quem é que tem dúvida aqui? Levante a mão, por favor. Porque seguro que Lázaro vinha, mas ele ora: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu disse isso, é porque pelos que estão aqui ao redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Não é porque eu precise de orar, não. É para que eles creiam. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. O nosso Jesus, ele deu o maior exemplo de oração. E, para concluir, a igreja primitiva também orou, viveu uma vida de oração. O apóstolo falou sobre a oração. Os apóstolos João e Pedro falou sobre a oração. E a Bíblia está repleta de clamor e oração e resposta. Por exemplo, somente para falar rápido e não vamos ler, uma oração por um filho em Lucas 1:13 teve a resposta. Oração pela substituição de Judas, quando os apóstolos queriam substituir, houve a resposta. Oração pela descida do Espírito Santo, lá no cenáculo em Jerusalém, houve a resposta. Oração porque Pedro estava preso, aleluia, Pedro estava preso. O que é que a igreja fazia? A igreja orava, fazia contínua oração.
E de repente Pedro bate na porta. A menina vai olhar e diz: é Pedro. Tu está vendo visão, menina? Pedro está preso. Não é Pedro. Aí ele se apresenta. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Você está orando? Você está orando? Estou, sim, Senhor. Continue orando. Você está orando pouco ou mais ou menos? Qual é a resposta? Está orando pouco ou mais ou menos? Estou orando pouco, pastor. Eu venho da parte de Deus para você dizer assim: ore mais. Ore mais. Ore até Deus responder. Ore até Ele sentir. Você sentir a presença dEle. Olha, para sentir a presença de Deus, eu não sei vocês, mas é uma dificuldade. Eu tenho que orar 1 hora ligado mesmo para poder sentir um pouquinho de vontade de derramar uma gotinha de lágrima. Agora tem uma coisa, quando esquenta, nem tem mais vontade de se levantar e a lágrima dessa vontade. É por isso que a ordem é: perseverai em oração. Perseverai em oração. Que Deus ajude a igreja.